Olha, o que está acontecendo na Argentina agora é, sem dúvida, um dos experimentos econômicos mais radicais que a gente já viu na história moderna. E para entender de verdade as políticas de choque do Javier Milei, não basta olhar para as ações. A gente precisa ir fundo nas ideias que movem ele. Então, com base na análise do professor Sid Kauer, vamos mergulhar na filosofia da escola austríaca, que está sendo testada, assim, em tempo real, numa nação inteira. E a pergunta é exatamente essa: será que uma teoria econômica tão radical pode, de fato, consertar uma nação em frangalhos? Porque, no fim das contas, a Argentina hoje virou um laboratório a céu aberto. É um experimento de altíssimo risco e o futuro de milhões de pessoas está em jogo, dependendo do que vai acontecer. Para a gente entender como o Milei chegou ao poder, é preciso olhar para trás. Pensa só, décadas de instabilidade, calote da dívida, uma inflação que parecia não ter fim. Isso tudo criou, sabe, o terreno perfeito para alguém chegar com uma solução drástica. A população já não aguentava mais, estava simplesmente desesperado por uma mudança. Qualquer mudança. Ok, então o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender a base teórica, a tal da escola austríaca. Depois, vamos ver como Milei se converteu a essas ideias. Em seguida, como essa teoria toda virou uma política de governo, uma terapia de choque. Aí a gente olha para os primeiros resultados, tanto os positivos quanto os negativos. E por fim, a gente discute o que vem pela frente. Muito bem, vamos começar pelo começo. Para sacar o que o Milei está fazendo, é fundamental entender de onde vêm as ideias dele. Não são só políticas aleatórias, sabe? É a aplicação de uma filosofia econômica inteira, um pacote completo de crenças sobre como o mundo funciona. Esse aqui é o ponto central de tudo, a base da pirâmide. A ideia do Ludwig von Mises é que um governo, por mais bem intencionado que seja, simplesmente não consegue gerenciar uma economia de forma eficiente. Por quê? Pensa comigo. Sem propriedade privada, não tem preço de mercado. E sem preço, como é que um planejador central sabe se é melhor usar aço para fazer uma ponte ou para fabricar carros? É impossível saber. Ele estaria basicamente voando cego, chutando. E isso, claro, leva a um desperdício gigantesco de recursos. E essa ideia se conecta diretamente com o conceito de ordem espontânea do Hayek. Ele olhava para o sistema de preços como se fosse um cérebro gigante, um supercomputador de informações. Ninguém precisa de um decreto do governo dizendo produzam mais disso, o próprio preço já faz esse trabalho. Se o preço de algo sobe, é um sinal. Opa, isso está ficando escasso. E aí milhões de pessoas, agindo de forma independente, se ajustam. É uma coordenação que nenhum planejador central jamais conseguiria imitar. Então, aqui a gente vê o contraste de forma bem clara, né? De um lado, o planejamento estatal, de cima para baixo, onde o governo tenta controlar tudo. Do outro, a ordem espontânea, que cresce de baixo para cima, com base nas trocas voluntárias entre as pessoas. Para a escola austríaca e para o Milei, essa segunda opção nem se compara. É muito mais inteligente e eficiente para gerar prosperidade. Ok, agora que a gente entendeu a teoria, vamos falar da pessoa. Como é que a Javier Milei se tornou um defensor tão fervoroso dessas ideias? Porque ele não é um político comum. Não. Ele é um convertido, alguém que passou por uma transformação intelectual bem radical. E essa frase aqui, ela diz tudo. Pensa na cena, um economista com 20 anos de carreira, que deu aula, que escreveu, chegar e falar, olha, tudo o que eu ensinei por 2 décadas estava errado. Isso é muito forte, mostra o tamanho do impacto que essas ideias tiveram nele. Foi uma verdadeira epifania, o ponto de virada para o compromisso radical que ele tem hoje. E essa conversão não foi uma coisinha gradual, não, foi uma explosão. Ele leu um artigo, teve essa epifania e mergulhou de cabeça. A história é que ele comprou mais de 50 livros da escola austríaca de uma vez só e se trancou no fim de semana para devorar tudo. Essa intensidade toda ajuda a gente a entender a urgência e a convicção que ele demonstra como presidente. Beleza. Já vimos a teoria, já vimos o convertido. Agora, vamos juntar as duas coisas. Como é que essas ideias abstratas da escola austríaca viraram a terapia de choque que a gente está vendo na Argentina hoje? Aqui a conexão é direta. Para um austríaco, a inflação tem uma causa principal: o governo gastando mais do que arrecada e imprimindo dinheiro para cobrir o rombo. Simples assim. Então, qual a solução do Milei? A motosserra. Foi literal. O famoso "no hay plata" não era só uma frase de efeito de campanha, era aplicação prática, na veia, do princípio de que o Estado precisa parar de gastar um dinheiro que não existe. E a mesma lógica vale para os preços. Inspirado em Hayek, o plano foi lá e
acabou com os controles. A ideia é a seguinte: sim, no começo vai doer, os preços vão disparar, mas essa seria a única forma de restaurar os sinais do mercado. Deixar os preços livres permite que produtores e consumidores se ajustem, acabando com aquelas prateleiras vazias, sabe? A aposta é que isso incentive a produção e resolva o problema de verdade, no longo prazo. Ok, a teoria é uma coisa, a prática é outra. E aí, quais foram os primeiros resultados dessa terapia de choque? Bom, o cenário que as fontes mostram é bem complexo. É uma história com dois lados, com indicadores apontando para direções bem diferentes. Vamos começar pelo lado positivo, pelo que deu certo de cara. O governo conseguiu um superávit fiscal, ou seja, pela primeira vez em mais de 10 anos, o governo argentino gastou menos do que arrecadou. Para quem defende o plano, isso é tudo, é a base, o alicerce para construir qualquer estabilidade no futuro. Outro ponto que o governo comemorou foi a inflação mensal. Depois daquele susto inicial, da explosão de preços quando os controles acabaram, os números começaram a cair mês a mês. É como se a febre da economia, que estava altíssima, começasse aos poucos a baixar. Mas, e sempre tem um mais, o custo social dessa manobra foi altíssimo e foi imediato. A retirada dos subsídios, a freada na economia, tudo isso fez a pobreza disparar. E aqui está o centro da crítica contra o plano, né? A ideia de que o remédio pode acabar sendo mais amargo ou até pior do que a própria doença. E é aqui que a gente chega, no olho do furacão. A história desse experimento na Argentina ainda está longe de acabar. É um capítulo que está sendo escrito agora, enquanto a gente conversa. E pode apostar que as consequências, sejam boas ou ruins, vão muito além das fronteiras argentinas. Então, vamos amarrar as pontas. O que a gente viu? Basicamente, estamos assistindo a aplicação de um livro de teoria econômica na vida real. A estratégia é muito clara: cortar gastos do governo sem dó e liberar os mercados para tentar matar a inflação. Os primeiros sinais: sucesso nas contas do governo, uma inflação que começa a ceder, mas, por outro lado, um custo social gigantesco. E no final, a grande pergunta continua no ar. A Argentina está colocando à prova, na frente de todo mundo, o conflito entre uma teoria econômica pura, radical, e a complexa realidade social. A dor de agora vale a pena por uma promessa de prosperidade lá na frente? Essa é a questão de $1 milhão, e o mundo inteiro está esperando, de camarote, para ver a resposta.